Quando lemos os 17 livros proféticos da Bíblia em harmonia com os 12 livros históricos e os colocamos numa linha do tempo dos acontecimentos mundiais, percebemos claramente a soberania de Deus conduzindo a história da humanidade. Na Bíblia, a soberania de Deus significa que Ele é o ser supremo, com poder e domínio sobre toda a criação. Ele é o governante que planeja e governa todas as coisas, e nada acontece sem a sua permissão. Em que contexto histórico e profético a profecia de Daniel das 70 semanas começou a se cumprir dentro desse período interbíblico? As 70 semanas de Daniel, em Daniel 9, conecta diretamente história, profecia e a vinda do Messias de forma surpreendente. Vamos situar a profecia das 70 semanas de Daniel dentro do contexto histórico e profético do período interbíblico. Durante o tempo que Deus estava em silêncio profético, 400 anos, de Malaquias até Jesus. Primeiro, onde está a profecia das 70 semanas? Ela está em Daniel 9, de 24 a 27, uma das profecias mais detalhadas e messiânicas do Antigo Testamento. 2. O que são as 70 semanas? São 70 semanas de anos, ou seja, cada semana corresponde a 7 anos, 70 vezes 7 equivale a 490 anos. A profecia aponta para eventos que ocorreriam dentro desses 490 anos a partir de um decreto específico, até a vinda do ungido, que é o Messias, Jesus Cristo. 3. Quando começou a contagem das 70 semanas? Segundo Daniel 9:25, o ponto de partida é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel 9:25. Historicamente, isso se refere ao decreto de Artaxerxes I, rei da Pérsia, dado a Neemias em 445 a.C., conforme Neemias 2, de 1 a 8. 4. Como isso se encaixa no período interbíblico? Primeira fase, a restauração de Jerusalém, em 445 a.C. em diante. Jerusalém começa a ser reconstruída com dificuldades, conforme registra no livro de Neemias. Isso marca o início do relógio profético das 70 semanas. Fase 2. Domínio persa e depois grego. A cidade e o templo são restaurados, mas os judeus seguem sob domínio estrangeiro. Alexandre o Grande e depois os Seleucidas e Ptolomeus dominam a região. Contexto de conflitos e helenização do povo judeu. Fase 3. Revolta dos Macabeus, em 167 a.C. Um dos momentos mais escuros da história judaica, com Antíoco IV profanando o templo, isso aponta para o que Daniel chama de a abominação desoladora, Daniel 9:27, que tem duplo cumprimento, com Antíoco IV e depois com a destruição do templo por Roma. Fase 4. Domínio romano e o nascimento de Jesus. Fim das 69 semanas. Contando 483 anos, que corresponde a 69 semanas de anos, a partir de 445 a.C., chegamos por volta de 30 a 33 d.C., época da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e sua crucificação. Daniel 9:26 profetiza: será morto o ungido, quer dizer, o Messias, Jesus, e já não estará. Ou seja, o Messias será morto antes da última semana. 5. A 70ª semana ainda não se cumpriu? A 70ª semana ainda não se cumpriu. Muitos estudiosos acreditam que é uma pausa profética entre a 69ª semana e a 70ª semana, ou seja, um intervalo que seria preenchido pela era da igreja. A 70ª semana é associada por muitos à grande tribulação, que fala em Apocalipse. A profecia das 70 semanas de Daniel começou a se cumprir dentro do próprio período interbíblico, durante esses 400 anos do silêncio de Deus, de Malaquias até a vinda de Jesus, no primeiro século, quando o decreto para reconstruir Jerusalém foi emitido. Enquanto Deus parecia em silêncio, o relógio profético já estava contando. A cultura grega, a expansão do idioma, os impérios dominantes, tudo isso foi cenário para o clímax dessa profecia, a morte do Messias, exatamente como Daniel havia previsto séculos antes.
Não perca os próximos episódios. Curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar essa jornada pela história entre Malaquias e Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.